Ok, ok. Tudo bom? Boa tarde a todos. Consegue me ouvir bem? Olha, talvez vai ter algum barulhinho, não sei se vai atrapalhar, em virtude do local que a gente está. Começou muito barulho agora lá fora, mas, em glória de Deus, eu creio que isso não vai atrapalhar. E já vou convidando você para abrir a palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje, nessa tarde, deixa eu só fazer alguns ajustes aqui. Nós vamos estudar essa tarde e noite para alguns, né? Um texto bem conhecido, então abra lá em Lucas, Lucas capítulo 18. Enquanto você abre, eu quero fazer algumas perguntinhas, como sempre, mas a principal delas que eu sempre faço, né? Como que foi o seu dia ou a sua semana? Virtude já de ter passado, estamos entrando numa nova semana, né? De batalha. Batalha no reino, eu digo, né? E o tema de hoje que eu escolhi para a gente meditar, ele é algumas perguntas, tem algumas perguntas um pouco difíceis de se responder. Mas é baseado também em algumas promessas que nós fazemos. Já reparou que toda vez a gente está findando um ano e daqui a alguns dias nós vamos iniciar um novo ano e você vê pessoas fazendo promessas para o novo ano, não é verdade? Olha, esse ano eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E eu digo infelizmente, porque eu gostaria que Jesus tivesse voltado. Jesus não voltou até o dia de hoje, mas ainda ele pode voltar esse ano. Temos alguns dias ainda. Mas nós fazemos planos, né? E quais foram os seus planos, as suas metas que você traçou para esse ano? Se você tivesse algum encontro ali com Jesus sobre a sua vida espiritual, qual seria as palavras que Jesus iria dizer para você? Então, para você que está cansado das batalhas, para você que está lutando muito aí e está saindo ferido diariamente das trincheiras, das batalhas da vida, essas batalhas espirituais que enfrentamos. Se porventura algumas das setas ou os dardos inflamáveis do inimigo passou aqui na sua armadura e você sentiu um pouco desanimado, eu vou dizer para você não desanime, porque essa batalha já está ganha, tá bom? Permaneça firme e todos creio que abriram a palavra de Deus aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Antes da leitura, convido você a fechar os seus olhos e quero falar, buscar a Deus, porque vamos abrir a Santa Palavra. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, gratos te somos, Senhor, primeiramente pelo dom da vida, a oportunidade que tivemos de vivermos mais um dia na Sua presença. Obrigado, Senhor, por essa liberdade religiosa, por esse canal estar sendo aberto. Ainda nós temos o privilégio não só de nos arrependermos, de nos achegarmos a Ti, mas também o privilégio de participar, ó Pai, do plano da redenção, que é pregar as boas novas do Evangelho. Obrigado, porque nessa tarde nós podemos fazer isso. Oramos por aqueles que estão fazendo, ó Pai, e ainda correndo risco de vida em países na qual é muito fechado, na qual o evangelho não pode entrar de forma aberta como estamos aqui, porque eles serão perseguidos e mortos. Mas fortaleça esse teu povo, ó Pai. O Senhor tem os meios, é o Espírito que sabe como fazer, e nós te agradecemos por isso e pedimos a proteção também por eles. Abençoe essa sala, a todos nós. Agora a sua palavra já está aberta. Pedimos que o autor paire sobre os nossos corações agora. Por favor, Espírito Santo, fale conosco nessa tarde. Esteja presente nessa reunião, trabalhando nos corações e traduzindo cada palavra aqui dita através de minha pessoa, mas que ela possa chegar profundamente aos corações, aos ouvidos das pessoas, de uma forma plena na qual o Senhor irá trabalhar, o Senhor irá se mover. Por isso, nós entregamos essa reunião nas suas mãos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Creio, tá dando para mim legal, o som tá atrapalhando, porque senão eu vou tentar mudar de lugar. Tá dando para ouvir bem? Não atrapalha? Então vamos lá então. Todos com a palavra de Deus aberta, o texto que nós vamos meditar, essa história, é Lucas capítulo 18, você vai ler a partir do verso 18 também. E aqui nós temos um episódio, né? Um relato de um jovem rico. Esse relato ele vai aparecer na Bíblia
Esse episódio do jovem rico, ele é relatado nos três evangelhos sinóticos, tá bom? Mateus, Marcos e Lucas. Então, cada evangelista ele vai acrescentar detalhes importantes. Só para você ter uma noção, Mateus, ele enfatiza que ele era jovem. Lucas destaca que ele era um príncipe, ou seja, uma autoridade. E Marcos mostra a atitude emocional de Jesus, afirmando que Jesus, ó, fitando-o, o amou. Vamos à leitura aqui em Lucas, o que Lucas traz para a gente? Lucas capítulo 18, e do verso 18 e vamos até o 30. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E aí nós vemos agora a partir do verso 24. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e fizemos o quê? Te seguimos. E respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, e que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. E eu quero começar a fazer algumas perguntas aqui para você. Não sei se você já se questionou e já perguntou isso. Quem era esse jovem rico? Então, com base aqui no conjunto dos textos, nós temos algumas informações. Nós sabemos que ele era jovem. Quando nós vamos para Mateus, Mateus nos traz esse relato em Mateus 19:16 e diz: Eis que aproximou-se dele um jovem. Então, nós já temos aqui um jovem rico. Lucas 18:23 que nós lemos. Porque este era muito que rico. Ele possuía grandes bens, o que na cultura judaica era frequentemente interpretado assim, como um sinal de bênção divina. Então, a pessoa possuir grandes bens era interpretado como sinal de bênção de Deus. Ele era uma autoridade religiosa ou civil. Porque aqui Lucas apresenta para a gente aqui no primeiro verso, ó, capítulo 18, verso 18, certo homem de posição perguntou-lhe. Então a palavra aqui indicada por Lucas nos mostra, nos indica alguém com autoridade. Possivelmente ali um líder local, possivelmente um membro do sinédrio ou um dirigente da sinagoga. Mas o fato é que ele era religioso, com uma moral, e ele era bem respeitado. Ele declara. O que ele fala? Olha, tudo isso eu tenho observado, olha, desde a minha juventude. Então não se trata aí de um homem rebelde, não, alguém zeloso da lei, moralmente correto, sincero aqui na sua busca espiritual. E nós temos aqui uma pergunta central desse jovem rico, ou dessa pessoa, um jovem, né, mas desse importante pessoa, príncipe, não sei. E ele diz assim: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lembra que eu te fiz uma pergunta? Começo do ano nós traçamos muitas coisas, né, a nível espiritual. Quantas delas você alcançou? O que te falta? E ele pergunta assim: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna?
Ele chama Jesus de bom mestre, porque ele acredita que a vida eterna pode ser alcançada por meio de alguma obra. A sua pergunta ela revela muita sinceridade, mas também uma compreensão muito incompleta do que é o evangelho. E talvez muitos estão vivendo, muitos fazendo perguntas porque não compreenderam o evangelho. E a resposta inicial aqui de Jesus Jesus ele vai corrigir aquele jovem sobre o conceito de bondade. Porque ele fala assim, ó, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus, ele não nega a sua divindade, mas ele está levando o jovem a fazer o que? Olha, refletir. Refletir. Ele reconhece quem realmente é Jesus? Ou ele vê apenas como um mestre humano? Olha só. Será que esse jovem estava reconhecendo Jesus ali? Ou ele estava vendo aquele homem apenas como um mestre humano? E Jesus começa fazendo o quê? Jesus aponta para a lei. Sabe os mandamentos? Só que Jesus cita, eu não sei se você percebeu, mas Jesus cita mandamentos da segunda tábua da lei, que estão relacionados aonde? Ao amor ao próximo. E você vê a declaração desse jovem. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ele não está mentindo. Exteriormente, assim, no convívio ali, a sua vida era correta. Só que, contudo, faltava algo no coração daquele homem. E o ponto decisivo aqui que nós vemos é o chamado de Jesus. Porque ele diz: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, olha, você vai vir e vai me seguir. Nós temos alguns pontos fundamentais aqui. Jesus, ele não ensinou salvação pelas obras. Ele revelou o ídolo oculto do coração daquele jovem, as riquezas. O problema não era possuir bens, mas ser possuído por eles. Marcos vai registrar um detalhe bem crucial, porque quando você for ler essa história aqui em Marcos, está lá capítulo 10, no verso 21, Jesus fita os olhos e o ama. O chamado, quando Jesus faz para aquele jovem, é feito com amor, não é como uma reprovação, não. E nós temos a reação desse jovem. Só que ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque ele era riquíssimo. Esse jovem não argumenta, esse jovem não confronta Jesus, ele simplesmente vai embora triste. E isto revela um conflito profundo entre o desejo pela vida eterna e o apego pelas riquezas. E aí nós vemos o ensino de Jesus aos discípulos. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus, ele não condena a riqueza em si, mas o orgulho, a autossuficiência, a falsa segurança que a riqueza produz. Ele fala, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele está enfatizando aqui, eu não vou adentrar nesse tema, mas não é essa agulha de costura, tá bom? Lá no Antigo Oriente, as cidades tinham alguns locais que eram chamados de agulha. E para que eram passados ali por baixo os camelos, eles precisavam fazer com que os camelos praticamente se ajoelhassem ou se arrastassem por baixo para passar nessas agulhas. Então não é uma agulha de costura. Mas Jesus está enfatizando a impossibilidade humana sem a graça divina. Por isso que ele fala: o que é impossível aos homens é possível a Deus. A salvação ela não é alcançada por méritos, nem mesmo pela obediência externa, somente pela entrega total a Cristo. Guardar os mandamentos não substitui a entrega do coração. Eu costumo dizer que tem pessoas que estão guardando os mandamentos por medo, não por amor, não por entrega. Porque se soubessem que não fossem presas e passar 30 anos numa cadeia, elas matariam uns aos outros, porque muitas vezes o desejo carnal, a vontade humana é que alguém te fez alguma coisa, é você matar.
mas você não mata para ir preso. Muitas vezes você é tentado a desviar algo, a ganhar vantagem, mas não faz, com medo das pessoas te taxarem como ladrão. Entende? Então, guardar mandamentos, tem pessoas guardando por medo, não por amor. Isso não substitui entrega do coração. Você tem que guardar os mandamentos porque você entregou o seu coração a Cristo. Isso agora é reflexo de uma nova vida que você vive ligado a esse Pai. Bênçãos materiais não são garantia de aprovação divina. Tem tanta gente rico e bem-sucedido, tanta gente, e que desprezam a Deus, são ateus, não dão crédito nenhum para Deus. Entende? Então, bênçãos materiais não são garantia de aprovação divina. Todo discípulo tem um ponto de prova. E Cristo pede renúncia proporcional. Preste bem atenção nisso, ao nosso apego. Cristo vai pedir a renúncia proporcional ao seu apego. E o discipulado, ele exige prioridade absoluta. Ellen White comenta que o jovem rico ele estava próximo do reino, mas não estava disposto a pagar o preço da renúncia. Esse jovem rico, ele representa pessoas religiosas, pessoas moralmente corretas, pessoas zelosas, mas que ainda não entregaram tudo a Cristo. Esse jovem não foi rejeitado por Jesus. Ele se afastou por uma escolha própria. E a maior tragédia desse jovem rico não foi a riqueza, mas foi amar mais os seus bens do que a voz de Cristo. E nessa tarde, eu quero te perguntar: o que ainda te falta? Porque se nós tivéssemos esse encontro, eu fico imaginando o Douglas tendo esse encontro. Caramba, se me faltasse só uma coisa, mas eu vejo que faltam tantas coisas e eu não sei na sua vida, então você diz, nossa, mas está dizendo, para mim falta tantas coisas e eu não quero te deixar você preocupado com isso. Eu quero que você entregue tudo isso que falta nas mãos do Criador. Sabe por quê? Porque se fosse uma coisa só, talvez seria fácil. Mas eu digo para você, talvez essa uma coisa só que te falta. E eu acho que para você e para mim, Douglas, só falta uma coisa. Jesus está dizendo, uma coisa só te falta. E você pode dizer, não, mas são tantas, não. Talvez essa única coisa que te faz você ficar nessas tantas demais coisas que está te impossibilitando. Sabe por quê? Porque há pessoas que estão perto do reino, mas não entram. Há pessoas sinceras, religiosas, zelosas, mas ainda estão presas a algo. Esse jovem, ele não era rebelde, não. Ele não era um hipócrita aqui declarado. Ele também não era um incrédulo. Ele é exatamente o tipo de pessoas que nós esperaríamos ver no reino de Deus. E, no entanto, ele se afastou triste. O maior perigo espiritual não é viver longe da religião, mas é eu e você retermos o coração enquanto nós praticamos a religião. Um jovem religioso, moral e sincero. Um jovem com qualidades notáveis, jovem, rico, autoridade, observador dos mandamentos, respeitado pela sociedade. E Ellen White descreve esse jovem como alguém que era sincero. E no seu desejo de obter vida eterna, ele não estava satisfeito com uma religião meramente formal. No capítulo 57 do livro Desejado de Todas as Nações, nos diz que ele não veio para testar Jesus. Ele veio porque ele sentiu um vazio que a religião externa não preenchia. Porque isso é possível, guardar mandamentos, frequentar cultos e ainda assim sentir que algo te falta. E a pergunta que revela o coração, e a pergunta que você faz para Jesus, bom mestre, que farei eu, Douglas? E agora você coloca o seu nome para herdar a vida eterna. E essa pergunta, ela revela duas coisas.
Aquele homem, ele cria que a vida eterna podia ser alcançada por méritos. E talvez por isso você não se sinta salvo. Ele ainda não compreendia plenamente a graça e por isso muitos não se sentem salvos. A salvação não é pelo que você está fazendo, ela não é alcançada por méritos, não é por você guardar mandamentos, porque você pode estar sendo um religioso, guardando mandamentos e fazendo muitas coisas e ainda uma coisa te falta. O jovem, ele confiava nas suas próprias obras como meio de alcançar o favor de Deus. No desejar de todas as nações, ele via a salvação como algo a ser feito, não como alguém a ser seguido. E nós vemos aqui que Jesus o amou, só que Jesus não negociou a verdade. Marcos, ele registra uma das frases mais comoventes do Evangelho. Jesus fitando o amor. O chamado de Jesus não foi duro, não foi frio, nem tampouco condenatório. Foi feito com amor, mas também com clareza. Ellen White diz: Cristo leu o coração daquele jovem e viu ali o amor que ele tinha às riquezas. E então Jesus toca exatamente no ponto sensível. Uma coisa ainda te falta. Cristo nunca pede tudo de todos da mesma forma. Cristo nunca pede tudo de todos da mesma forma. Mas ele sempre pede aquilo que ocupa o lugar de Deus. Cristo está te pedindo para você uma coisa te falta. E é isso mesmo. Exatamente isso aí dentro que está ocupando o lugar de Deus. A riqueza não era o problema, o coração que era. Jesus não condena o jovem por ser rico. Ele revelou que o jovem confiava aqui nas riquezas. E no mesmo livro, Desejar Todas as Nações, ele vai ter clara, as riquezas se haviam tornado seu ídolo. O jovem guardava os mandamentos, mas não guardava o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Qualquer coisa que impeça a entrega total é um ídolo. Qualquer coisa. Mesmo que seja algo aparentemente bom. E nesse caso nós temos uma triste escolha. Porque esse homem se retira triste porque ele era muito rico. Ele queria a vida eterna, mas não queria abrir mão do que lhe dava segurança. E nesse mesmo livro, Desejar Todas as Nações, Ellen White diz que ele preferiu conservar suas posses a seguir a Cristo. A maior tragédia, Jesus o chamou, Jesus o amou, Jesus o convidou, mas ele escolheu outra coisa. Não foi Jesus quem o rejeitou, foi ele quem rejeitou o chamado. Jesus, por isso que então declara quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que confiam nas riquezas. E aí os discípulos se espantam, por quê? Porque naquela cultura, como eu disse, a riqueza era vista como sinal de aprovação divina. E Jesus então demonstra, ele vai demonstrar para ele, vai desmontar essa falsa teologia. Ele White comenta, Cristo mostrou que a salvação não depende da posição, riqueza ou mérito humano. Nada substitui a entrega total. Como aplicar isso aos nossos dias de hoje? Hoje, nesta tarde, nessa noite, aqui na família Emanuel, Cristo ainda disse: uma coisa ainda te falta. E eu quero, não quero citar nomes, mas eu quero que você coloque o seu nome. Uma coisa ainda te falta. Será que isso que te falta é o apego ao dinheiro? Para outros pode ser o orgulho. Talvez para um outro grupo, um pecado acariciado.
Talvez para alguns a autossuficiência religiosa. Você sabe, o Espírito está te incomodando nesse momento. E Ellen White adverte: muitos desejam a bênção da vida eterna, mas não estão dispostos a renunciar. O chamado ainda ecoa hoje. E essa história, eu acho ela, que ela é uma história triste, porque ela não poderia ter terminado assim. O jovem rico se afastou, mas o convite de Jesus não morreu com ele. Hoje, Cristo ainda diz: vem, segue-me. A pergunta não é, você da família Emanuel aí, você guarda os mandamentos? Você é religioso? Não! A pergunta é: quem ocupa o trono do seu coração? Quem está ocupando o trono aqui dentro do seu coração? E nessa tarde, os relatos podem estar sendo escritos no céu, mas de forma diferente. Pode ser que alguém faça igual o jovem rico, entristece o seu coração agora. Mas eu não quero que você saia triste como o jovem rico. Não retenha aquilo que Jesus pede, porque tudo que ele pede para deixarmos, ele substitui isso por algo eterno. Sabe por quê? O que é impossível aos homens é possível a Deus. Por isso que ele diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. E eu pergunto para você: o que ainda te falta? O que ainda está te faltando? O que está te impedindo de você entregar seu coração a Jesus? O que está impedindo você? Ou está te mantendo preso aqui ainda nesse mundo, agarrado às coisas desse mundo? Meu querido amigo e minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quantas promessas você fez? Quantas coisas ainda te faltam para você cumprir? E Jesus está dizendo: é uma coisa só que te falta. É o seu coração, é o seu apego, porque essa coisa está desencadeando várias outras. Várias outras. Sabe isso que você ama tanto? Sabe isso que você está acariciando tanto? Filho, eu não quero. Eu não quero ver você meramente um religioso. Não estou pregando contra ir na igreja, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou pregando contra você ficar perdendo tempo. Porque existem pessoas indo levar dízimos. E na palavra disse que se você tem um problema com o seu irmão, pega seu dízimo, deixa ele aqui no banco, vai lá, resolva com ele. Porque senão são coxo as ofertas. Porque Jesus pede para você entregar o seu coração para ele. É isso que ele quer. E uma pessoa que já entregou o coração verdadeiramente a Cristo, ela não se sente vazia, ela já se sente salva em Cristo Jesus. E aí ela vai sim na igreja, mas para adorar esse Criador, para cantar, para louvar, para entoar, para estar próximo desse Criador, para congregar com irmãos, para ajudar esses irmãos a fortalecer na caminhada. Porque existe grupos de religiosos, pessoas que estão praticando a guarda de mandamentos, praticando bondade ao próximo, mas estão distantes do reino, distantes do evangelho. E por isso, nessa tarde, ele te pergunta, ele não quer que você saia daqui triste como o jovem rico. A pergunta não é, e eu quero repetir, porque Cristo ainda está dizendo para cada um de vocês: vem e segue-me. É para vocês seguir, é para largar isso que está te atrapalhando, para seguir a Jesus, para ser um discípulo, para pregar o evangelho. Ele não vai perguntar para você: você guarda os mandamentos? Você é religioso? Você não perde nenhum dia de culto? Não. A pergunta que ele pede para fazer para você nessa tarde ou nessa noite: quem está ocupando o trono do seu coração hoje? Hoje.
Não é para você começar a fazer planos somente depois do dia primeiro ou na noite do dia 31. É hoje. É hoje. Muitos começaram esse ano com planos. Isso não é sensacionalismo, estou dizendo a pura realidade. Infelizmente, eles não terminaram o ano. Para eles, eles dormiram e Jesus vai acordar, eles vão acordar com a volta de Jesus. Não importa se vai passar um ano, dois, três, cinco, não importa. Para eles é uma noite. Independente se Jesus volte e passe os 1000 anos, alguns vão acordar na segunda ressurreição. E para essas pessoas que dormiram, ou as que dormiram no Senhor, ou as que não dormiram no Senhor, elas, quando abrirem os olhos, só verão duas coisas. As pessoas que dormiram no Senhor, que ouviram esse chamado, vem e segue-me, que deixaram, que entregaram seu coração verdadeiramente a Jesus e dormiram no Senhor. Quando elas abrirem os olhos, ao ressoar da trombeta, ao ouvir a voz do arcanjo, elas verão um Cristo nas nuvens. Em contrapartida, as pessoas que saíram tristes da presença de Jesus, porque amaram mais o mundo, amaram mais o dinheiro, elas também ressuscitarão. Só que agora a visão que elas têm é da santa cidade descendo. E aí já não tem mais jeito. Por isso que ele diz: se ouvirdes a minha voz hoje, eu não sei aquilo que está atrapalhando o seu coração, aquilo que está ocupando o lugar de Deus no seu coração. Eu não sei se isso faz você não se sentir salvo. Eu queria ter começado essa reunião perguntando para vocês aqui: quantos aqui, se Jesus voltasse hoje, seriam levados? Levante a mão. Quantos aqui se sentem salvos? Quando eu faço isso nas igrejas presenciais, eu vejo as pessoas, e eu estou vendo aqui a Blanca levantando a mão. Glória a Deus, Blanca, por isso. É assim que você tem que ser. Porque quando a gente faz isso presencialmente numa igreja, as pessoas têm medo de levantar a mão. E glória a Deus, eu estou vendo as mãos levantadas. É maravilhoso isso. O céu se alegra. Sabe por quê? Porque está pronto, está feito. Você não precisa fazer nada, apenas crer e entregar o seu coração a Jesus. Nada mais. Nada mais. Por isso temos que viver e sentir como salvos. Agora, o que que falta para a gente deixar aqui desse mundo e seguir a Jesus? O que ainda nos falta? Para aquele homem foi o problema do dinheiro, porque ele tinha muito. E talvez não fique triste porque você não tem muito dinheiro. Porque talvez se você tivesse, você iria se perder como esse jovem, iria amar mais o dinheiro. Mas pode ser algum pecado acariciado, algum estilo de vida, algum hábito. Mas eu também sei que você, na sinceridade do seu coração, está lutando. Por isso que eu não quero que você saia triste ou você se entristeça. Porque ele poderia, na minha visão, Douglas, ao invés de sair triste, ter argumentado, falou: Senhor, mas me ajuda. Eu não consigo, eu tenho muito dinheiro. Faz uma oração comigo, impõe as mãos sobre mim, toque no meu coração, faz algo por mim, para que eu deixe de amar o dinheiro e ame o Senhor e te siga. Mas ele saiu triste. E nessa tarde, se tem algo que tem te deixado triste com a pergunta de Jesus, eu não quero que você vá embora triste, eu não quero que essa reunião feche com você triste. Eu quero que você. Eu não sei se a Cleide consegue pôr algum hino para gente, para você meditar. E nesse intervalo do hino, converse com Jesus. Olhe para ele. Senhor, tá difícil, eu não quero largar isso. Mas pelo poder do alto, pelo poder do seu Santo Espírito, o que você precisa fazer é abrir a brecha para que o Espírito entre e trabalhe. Enquanto você ouve essa canção, fale com teu Deus. Não espere para terminar o ano e querer começar um novo ano. Comece hoje já um novo ano na presença de Jesus, com nada te faltando. Sabe por quê? Porque você colocou tudo a sua vida nas mãos do Criador e agora você o segue, você o serve e nada mais te falta. Sabe por quê? Porque o Senhor é o seu pastor. É esse pastor que vai cuidar de você no restante do ano de 2025. E esse mesmo pastor que vai cuidar e vai conduzir você
no ano todo de 2026. Que depois medite, fale com esse Deus e no final eu vou orar por você de forma especial. Amém. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos e eu quero orar por você nesse momento. Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado nessa tarde por nos chamar. Obrigado porque esse chamado ainda ecoa. Obrigado, Senhor, porque nos registros do céu, nessa tarde aqui na família Emanuel, a escritura foi diferente. Todos ficaram. Ninguém se entristeceu o coração. Todos ficaram para responder ao Senhor: Senhor, toma o meu coração, toma a minha vida, Senhor. Houve pessoas que disse, tem coisas, Senhor, que somente pela tua graça, tua misericórdia, tua ajuda para eu deixar. Que eu estou tão pegado, tão arraigado a isso, que só pelo Senhor. Por isso eu decidi não sair. Por isso eu decidi ficar. Eu não quero me entristecer e sair daqui triste. Eu quero ficar para ouvir a sua voz. Eu quero ficar, Senhor, para poder não somente ouvir, mas também te seguir. Quero deixar tudo para te seguir. E por favor, nos ajude, Senhor, ao pregarmos o Evangelho, a pregarmos o Evangelho, a sermos pessoas, Senhor, que atendam esse chamado e aonde o Senhor nos mandar. Que nós possamos começar a partir de agora e nesse novo ano, Pai. Que nada segure a gente aqui. Nada venha nos apegar, manter-nos presos, arraigados à nossa cidade, ao nosso mundo, não. Nós queremos, Senhor, deixar tudo para te servir. Nós vamos ficar aonde o Senhor permitir. Se é no trabalho, se é na escola, se é numa cidade, aonde o Senhor nos levar, porque nós sabemos que aonde o Senhor nos colocou é para ali sermos luz, sermos agentes de salvação, pessoas que vão levar esse evangelho e proclamar. Por isso, essa mesma palavra ecoa nos dias de hoje. Vem e segue-me. Obrigado, Senhor, porque ninguém foi embora triste, porque ninguém se entristeceu o coração. Toma agora o nosso coração, porque nós queremos entregar o nosso tudo, o nosso eu, não superficial, não partes. Tudo, inclusive, Senhor, os nossos problemas, os pecados, aquilo que precisa ser restaurado, porque nós não queremos ir embora triste da Sua presença. Nós vamos permanecer na Sua presença para sermos restaurados por Ti, ó Pai. Por isso nós ficamos aqui. Por isso nós fazemos essa oração no poderoso nome de Jesus Cristo. E por favor, Espírito Santo, traduz a nossa oração, traduz as nossas palavras, pois não sabemos orar. Leve ao trono de graça de Jesus Cristo. E por favor, conceda-nos essa bênção, conceda-nos a transformação. E se porventura tem alguém que ainda não se sinta salvo, por favor, Espírito Santo, chacoalhe a vida dessa pessoa, porque está feito. O plano da redenção foi concluído com sucesso, com êxito. Jesus, ele veio, pagou o preço e ele ressuscitou. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Nos dê agora um bom restante de tarde, uma boa noite para aqueles que estão no continente europeu, ó Pai. E agora, ao iniciarmos a semana, mas a semana de trabalhos, para alguns já começou hoje, mas para aqueles que vão começar amanhã, ó Pai. Dê uma semana abençoada, de vitórias, de progresso para o avanço do Evangelho, de progressos para o reino, pessoas ganhas para Cristo Jesus. E os problemas, é o Senhor quem luta por nós. As dificuldades, as barreiras, os gigantes, o mar, está tudo na sua mão. É o Senhor que vai abrir e é o Senhor que vai derrubar, não somos nós. Então tire a preocupação do coração das pessoas, que elas possam viver alegres e salvas em Cristo Jesus. Nós oramos em teu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e graças a ti, ó Pai. Obrigada, Douglas.